Precisava de tanta emoção? Não podia ser uma classificação assim tranquila, legal, que o Flamengo passa, só passa, né? É, do jeito que terminou o primeiro jogo, a gente imaginava que ia ser com emoção até o fim. Porque gol do final no final dos caras, eles decidindo o jogo em casa, a pressão que se criou em cima do juiz, no clima, da atmosfera do jogo e tudo mais. Era de se esperar que fosse ser um jogo com nuances, um jogo complexo. Eu achei, sinceramente, que o Flamengo ganharia no tempo normal. Eu acho até que o Flamengo criou chances para ganhar no tempo normal, menos do que deveria, tá? Porque o time do Estudiantes jogou o jogo todo lá atrás e o Flamengo não conseguiu encontrar muitas alternativas, conseguiu ficar com a bola bastante, conseguiu gastar o tempo, mas também no segundo tempo inteiro perdendo o jogo, né? O jogo, no caso, empatando, indo para os pênaltis. Então também não havia uma necessidade do Estudiantes atacar ou de tentar recuperar a bola e tudo mais. Então, assim, foi um jogo que eu acho que, no geral, o Flamengo decepciona um pouco. A atuação do Flamengo em si é decepcionante, analisando o que esse time pode jogar, o que a gente já viu esse time jogar e o que esse time deveria jogar. Porque é um elenco muito forte, porque é um time bem treinado, porque faz uma campanha muito boa no Brasileiro, na Libertadores nem tanto, mas conseguiu passar do Internacional com bastante folga e a atuação foi abaixo, né? Eu acho que a gente viu alguns jogadores muito bem. Para mim, o melhor deles, disparado ontem, foi o Saul. Assim, dominou o meio-campo de uma forma incrível, duas finalizações que foi um pecado a bola não ter entrado, era para ter entrado. E na parte defensiva foi bem, na parte ofensiva foi bem. O Saul realmente é uma contratação que eu acho que ninguém aqui esperava, ninguém aqui tinha sobre assim, pô, gostaria de ver o Saul no Flamengo. Acho que nunca um flamenguista tinha dito isso antes do Saul vir para o Flamengo. Mas o que dizer, cara? Jogador absurdo, jogando muito bem e num encaixe muito bom com o Jorginho, que ontem eu nem achei tão bem assim. Acho que era um cara que estava mais responsável ali por conduzir o ritmo do jogo e por isso até desacelerou bastante. Agora, para mim, o problema foi mais do meio para frente. A Arrascaeta muito mal. Achei que o Lino, mais pro fim do jogo, até já era mais volume, mas também não estava criando bem. Assim, a tomada de decisão não estava ideal, segurando muito a bola. O Arrascaeta muito mal, não lembro agora se já falei. O Pedro é complicado, assim. Eu acho que o Flamengo pro ano que vem. Não é dizer que o Pedro é um centroavante ruim, tá? Mas eu acho que o Flamengo precisa ter uma outra opção confiável de centroavante. Porque o Pedro, por melhor que ele seja, ele tem um problema de postura muito sério. Ele não parece que ele não leva os jogos a sério, assim como deveria. Não falando da pessoa dele, mas em campo. É tanta jogadinha de letra e tentar tirar a bola rapidinho, em vez de dividir com força, com vontade. Um cara daquele tamanho, da força que ele tem, e joga muito mole, assim, joga parece sempre que tá querendo fazer o mais bonito. Isso eu acho que não deveria ser assim. Né? Isso não é um problema só do Pedro, não. Eu acho que o time do Flamengo, como um todo, tem uma mania de querer requintar a jogada mais do que deveria. Não é à toa que chuta tão pouco, mesmo quando ronda ali a área adversária. Eu acho que passa muito por esse preciosismo que os jogadores de frente do Flamengo têm. E eu acho que isso tem que mudar e eu acho que isso passa muito também pelo Pedro. Na defesa, eu acho que o time deveria ter sido melhor no controle dessas bolas aéreas, né? Tanto que o gol mesmo sai de uma bola que tem uma dividida ali aérea entre o Léo Ortiz e um jogador do Estudiantes, se eu não me engano. E aí a bola sobra lá no canto, já sem ângulo, e o jogador do Estudiante bate de primeiro e faz um golaço que foi falha do Rossi. Ele mesmo admitiu, não estou aqui inventando a roda, querendo botar a culpa no jogador, mas ele mesmo admitiu, foi falha dele. E eu vou ser muito sincero, eu imagino que boa parte vai concordar comigo, boa parte deve ter tido o mesmo sentimento, mas quando o Flamengo toma aquele gol com o Rossi fazendo aquela defesa ali, ou aquela não defesa ali, o que eu pensei na hora foi, eu larguei a mão do Rossi. Porque eu sempre fui um dos defensores, apesar de ter muita gente que o critica desde sempre no Flamengo,
Eu sempre achei ele um bom goleiro. Acho ele um bom goleiro. Agora, essa questão dele, das saídas do gol, que tá muito mal. Mais uma vez ontem, pelo menos um ou dois lances, ele sai muito mal. Não acaba acontecendo gol e tudo mais, beleza. Mas continua esse problema dele com a saída de gol, que é complicado. E agora tomar um gol desse, que poderia, graças a Deus não foi, mas poderia ter sido um gol de eliminação, né? Se tivesse perdido nos pênaltis, teria sido o gol que marcaria a eliminação do Flamengo. Não dá. Mas o destino, às vezes, nos reserva histórias bonitas de redenção, né? E foi o caso de ontem. O Rossi fez 2 defesas nos pênaltis, foi muito bem. E era uma coisa, né, que eu até falei, eu fiz tier list. Aqui fiz uma sobre o batedores de pênaltis, vocês não viram, tem tudo aí no canal. Também fiz uma sobre ídolos. E na de ídolos eu falei que o Rossi, eu era um jogador que eu acreditava que poderia chegar numa idolatria. E um dos motivos para isso é justamente o fato dele ser um bom pegador de pênalti. Só que faltava ainda ele demonstrar isso no Flamengo, porque ele já tinha defendido pênalti, mas nunca tinha ganhado uma disputa desde que chegou ao clube. Pelo menos não desse tamanho. Acho que nenhuma, mas se ganhou foi algo de menor relevância. E é claro que ainda tem semifinal e final, mas digamos que o Flamengo seja campeão dessa Libertadores, o Rossi vai ficar marcado por conta dessa disputa. É claro que a gente pode lembrar do gol, da falha, mas eu acho que se sobrepõe à cobrança, né, a disputa de pênalti que ele fez. E assim, é muito importante você ter um goleiro que seja duro na cobrança de pênalti, que seja um empecilho para o adversário querer jogar pelos pênaltis. Porque ontem, é claro que o Estudiante gostaria e em diversos momentos fez pressão para tentar ganhar o jogo no tempo regulamentar. Né? Teve até o gol impedido e tudo mais. Mas pro Estudiante estava ótimo se fosse pros pênaltis. Era muito mais do que lucro. É o time melhor time da América, é o Flamengo melhor time da América, maior investimento e tudo mais contra um clube de bairro. Se for pros pênaltis, 50-50. Quando você tem um goleiro como o Rossi, né, e quando esse goleiro começa a mostrar o que a gente sabe que ele tem capacidade de ser, isso começa a ficar mais difícil, porque o time lá menor, óbvio que vai preferir ir para um pênalti do que ser eliminado de cara, mas vai pensar, cara, o pior é que se for para os pênaltis, ainda tem o goleiro deles que é bom pra caramba nisso. Então, é importante para um bom time, né, para um time é isso que é difícil de ganhar, time que é o favorito, precisa conseguir ganhar em todas as circunstâncias. E para mim o que foi o mais importante desse jogo de ontem, para além das atuações individuais ou de uma atuação coletiva que eu considerei abaixo, é o fator da narrativa, o fator histórico, o fator de exorcizar um fantasma que vinha sobrando do Flamengo nos últimos 2 anos. Que era não fazer uma fase de grupo tão boa, ter que decidir os segundos jogos, né, do mata-mata em casa, fora de casa, desculpa, na casa do adversário, não conseguir matar o jogo, a série no primeiro jogo e ser eliminado no segundo fora de casa. Isso aconteceu contra o Olímpia em 23, isso aconteceu contra o Penharol em 24 e ia acontecendo contra o Estudiantes em 25. Não acontece por conta de uma disputa de pênalti do Rossi, as coisas que a gente já comentou aqui. Né? Eu acho que pode ser um momento disso. Nossa, a gente exorcizou esse fantasma. Agora a gente vai pro jogo contra o Racing sem esse peso de caraca, a gente já fez isso. Ano passado a gente já fez isso ano retrasado. Agora contra o Racing eu acho que existe a lição do primeiro jogo de precisamos matar o jogo, a série no primeiro jogo se tivermos a oportunidade, que tivemos contra o Estudiantes. E fica também esse alívio de, cara, beleza, aconteceu em 23, aconteceu em 24, mas em 25 quase aconteceu e a gente conseguiu superar. A gente encontrou uma forma de não deixar acontecer de novo. Eu acho que isso dá uma força pro elenco. E assim como eu falei que é importante ter um goleiro que seja decisivo em cobrança de pênalti, que isso é um grande bônus, um grande trunfo, também é muito importante que o time cobre pênaltis como cobrou ontem. Foi a melhor cobrança de pênalti, né? A melhor disputa de pênalti de um time que eu já vi. Assim, todos os pênaltis foram
perfeitamente cobrados, perfeitamente indefensáveis, todos. Não teve um que a gente olhava e falava, pô, esse aí deu sorte. Não. Jorginho incrível, Luiz Araújo perfeito, Léo Pereira, o que foi o pênalti do Léo Pereira? Psicopata completo. Como é que ele cobra daquele jeito, cara? Parece que tava cobrando uma falta, botou no ângulo, assim. Nossa, sensacional. Carrascal também muito bem batido. E eu gostei de uma coisa que aí eu não sei se foi um mérito do Felipe, se os próprios jogadores que definiram, mas foi pra bola quem cobra pênalti bem. Eu também fiz até uma tier list dos cobradores de pênalti e você vai ver que não teve ninguém que cobrou que eu ou não tinha confiança ou não tinha curiosidade de ver batendo, assim. Porque não teve nenhum cara que eu não confio cobrando, né? Por exemplo, eu até estava apreensivo quando foi para a cobrança de pênalti, porque tava em campo o Bruno Henrique, que eu considero um batedor ruim, não acho um bom batedor. Mas ele não cobrou. E ele é um cara que costuma cobrar, por ser um jogador muito grande, por ter personalidade, né? E eu fiquei feliz que seja ele que olhou e falou, cara, apesar de ser um jogador desse nível, eu entendo que a pênalti não é a minha. Não sou tão bom, tem outros melhores, vou deixar o cara bater. Acho que se for isso, é um ato de, pô, grandiosidade até do Bruno Henrique, de humildade, de olhar e falar, vamos botar os especialistas, os caras que têm realmente essa característica de ser cobrador de pênalti. E se foi uma coisa do Felipe Luiz, para mim, mais mérito ainda. Dele ter olhado para esses caras, de ter olhado para um Samuel Lino, para um Bruno Henrique e falado, ó, vocês não vão bater. Quem vai bater vão ser esses caras aqui. Vai bater um zagueiro? Ah, o Léo Pereira, que é zagueiro, vai bater antes do Bruno Henrique? Sim. Por quê? Porque ele é melhor nisso. Acho isso perfeito. Acho que tem que ser essa postura em pênalti, né? Então, no geral é isso. Acho que foi um jogo que poderia ter sido melhor nos 90 minutos. Uma classificação típica de Flamengo mesmo. E uma classificação que é de time grande. De time que. Porque os times grandes, cara, não são os times que goleiam todo mundo, todos os jogos, que dão show em todas as partidas. Os times grandes também fazem isso, mas eles arrumam jeitos de ganhar. Arrumam jeitos. Então, mesmo quando tá difícil, mesmo quando tá ruim, mesmo quando parece que vai dar problema, o time grande vai lá, dá um jeito e faz o que tem que ser feito.